Olá, paz do Senhor Jesus, eu sou o diácono Adriano Costa e estamos iniciando mais um programa da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Campo Vila Brasil. É muito bom ter você aqui conosco em mais um programa, em mais um estudo da Palavra de Deus. Conosco, formando esta mesa, o nosso diácono Genilson Henrique. Genilson, a paz do Senhor. A paz do Senhor, diácono Adriano. E também o nosso irmão auxiliar, André Lira. André, a paz do Senhor. A paz do Senhor, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Muito bem, muito bom tê-los, estarmos juntos mais uma vez, para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E hoje nós iremos estudar a lição de número 10, que tem como tema Nossa segurança vem de Deus. O texto áureo encontra-se em Lucas, capítulo 12, versículo 15. E gostaria de pedir que o nosso irmão André fizesse a leitura do texto áureo, por gentileza. O texto nos diz: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. É um texto de Lucas 12, verso 15. Muito bem. A verdade prática, irmão Genilson, Nos diz assim: não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. amém, glória a Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus, capítulo 6, versículos 19 até o 27. Irmão André, por gentileza, a leitura da... O texto nos diz: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? Amém, glória a Deus. Irmão Genilson Henrique, por favor, faça a oração iniciando o programa. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez aqui estudando a Tua Palavra. Queremos pedir o direcionamento do Teu Espírito Santo, Senhor, para nos conduzir no comentário desta lição, bem como, meu Senhor, pedir que o Teu Espírito Santo ajude também a todos que tiverem contato com esta programação, ó Deus, para que eles sejam, meu Senhor, impactados pela Tua Palavra. Ó Deus, te agradecemos por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Como sempre falamos aqui, ressaltamos a questão importante, que é dos objetivos, irmão André, irmão Genilson, porque às vezes, há uma tendência de acabar, se estendendo por outros assuntos, entrando por outros assuntos e não alcançando os objetivos da lição. Por isso é importante, amado professor, querido professor que está aqui conosco, ter em mente os objetivos da nossa lição de hoje, tá? O primeiro objetivo é contrastar a riqueza do céu com a riqueza da terra. Segundo objetivo é descrever a idolatria ao dinheiro. Terceiro objetivo, demonstrar a quietude espiritual
em Deus. Muito bem, estamos continuando, né, o nosso estudo no capítulo 6, estudando o Sermão do Monte, e estamos no capítulo 6, dando continuidade aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus, né, momento em que Ele está ensinando aos seus discípulos, ensinando a nós hoje, né, através da sua palavra. E para fins de introdução, Diácono Genilson, né, o nosso assunto hoje vai trazer aí um contraste entre materialismo, né, e espiritualidade. Fique à vontade para as suas considerações iniciais. Certo. Muito bem, né? Irmão Adriano, irmão André. Esta lição, ela vem trazendo esse tema, falando exatamente a respeito da nossa segurança em Deus. E durante esta lição, nós vamos exatamente trazer à tona o assunto que está aí permeando a mente de muitas pessoas que estão depositando a sua confiança, a sua esperança em si mesmas, ou em outras pessoas, ou nos bens materiais, ou nas riquezas, e se esquecendo de Deus. Muito bem, irmão André, essas considerações, né, introdutórias neste estudo de hoje. Hoje nós vamos tocar num ponto interessante, né? São as riquezas. Será que é lícito o cristão ter riquezas, né? O reino de céus é só para os pobres mesmo, não tendo nenhum tesouro, né, aqui na terra, nenhuma posse. E a inquietude, né? Vamos tratar sobre essa inquietude do homem de ter sempre mais, esse desejo de enriquecer, ele sempre ter mais. Nós vamos estar estudando, né, sobre esse contraste, sobre o cristão e as suas posses diante do reino de Deus. Muito bem. No texto bíblico lido inicialmente, a leitura bíblica começa com: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Senhores, aqui fala, né, acerca de duas espécies, né, de tesouros: tesouro da terra, tesouro do céu. Tesouro da terra, a gente pensa, né, hoje a gente pensa logo, né, mundo digital, né, criptomoedas ou moedas mesmo, saldo em conta. Mas naquele tempo, né, naquele tempo as riquezas, né, poderiam ser não só moedas, poderiam ser também vestimentas, né, e a questão do minar, né, do roubar, como as casas eram feitas, né, algumas delas eram feitas com barro, né, então se aproveitava ali para poder, usando água, né, ali cavar e assim entrar nas casas. O certo é que o Senhor Jesus vai fazer esse contraste entre esses dois tesouros, Diácono Genilson, né? E aí, é possível conciliar nessa riqueza do céu e essa riqueza da terra? E primeiramente gostaria que você falasse acerca da diferença, né, entre a riqueza da terra e a riqueza do céu, e essa conciliação entre essas duas riquezas. Certo. Nós estamos progredindo, né? Sim. O Senhor Jesus, ele vem falando aqui, Mateus capítulo 5, passamos agora para o capítulo 6, falamos na última aula a respeito do jejum, da oração, na outra aula anterior falamos a respeito das esmolas, e agora o Senhor Jesus vai falar a respeito dos tesouros no céu, né? O nosso comentador, ele vem trazer à tona, aqui no tópico de número 1, a riqueza do céu e a riqueza da terra, uma conciliação impossível, né? Ele vem dizer que é impossível a gente fazer essa conciliação. Quando ele traz essa questão dessa conciliação, ele vai falar exatamente a respeito daquilo que domina o nosso coração, né? O nosso irmão André já deixou uma deixa aqui, né, no começo, né, falando a respeito de, assim, é lícito, né, uma pessoa ser rica, um cristão ser rico,
E nós vamos olhar exatamente hoje aqui dentro dessa lição que é lícito, né? A pessoa pode muito bem ser rica, né? E não cair nessa situação aqui que Jesus está condenando, que é de acumular tesouros aqui na terra. Quando o Senhor Jesus ele fala a respeito dos tesouros do céu e fala a respeito dos tesouros da terra, ele vem colocar e dizendo o seguinte: olha, as coisas que nós conquistamos nesse mundo, elas são passageiras. As coisas que nós conquistamos nesse mundo, elas logo passam. Mas aquilo que nós conquistamos no reino de Deus, que vai então envolver tudo que envolve vai envolver tudo que diz respeito à nossa salvação, né? E aquilo que nós trabalhamos, né, dentro da obra de Deus, isso diante de Deus é um tesouro que a gente acumula diante dele. As almas que ganhamos para Jesus, os trabalhos que fazemos, as pessoas que nós ajudamos, né? Então, assim, tudo aquilo que nós fazemos dentro da obra do Senhor, diante de Deus, ele vê como tesouros. E isso, ele deixa claro aqui no texto em que ele fala: a ferrugem não alcança, a traça não alcança, e os ladrões não minam e nem roubam, mas ficam para sempre diante da memória de Deus. Enquanto que os nossos bens que nós temos aqui na terra, eles podem exatamente serem alcançados, né? Pela traça, pela ferrugem e pelos ladrões, né? O irmão Adriano comentou aí que no começo as pessoas tinham vários tesouros, né? E, se eu não me engano, foi até uma aula, né, do irmão Adriano na nossa EBD. Ele comentou uma certa vez que as pessoas tinham esse hábito de pegar uma roupa preciosa, né, colocar em alguns baús e fecharem, né? E, infelizmente, a traça chegava até lá e acabava destruindo a roupa, ou seja, destruía aquele tesouro. Então, Jesus traz esse costume da época para mostrar verdades espirituais. Muito bem. E essa riqueza, né, espiritual, essa riqueza imaterial, né, que não é palpável, e nós vemos em alguns textos, né, por exemplo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 18, ele diz que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos em repartir. Então aqui o apóstolo Paulo vai falar, né, sermos ricos em boas obras, como foi falado agora há pouco pelo irmão Eugenilson. Em Tiago, capítulo 2, versículo 5, vai falar sobre ser rico na fé, né? Ele vai falar: escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? A Bíblia também vai falar de que somos herdeiros das insondáveis riquezas de Cristo, né? Efésios 3:8 vai dizer: a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Irmão André, né? Quão ricas, né, são tudo isto, né, todas estas bênçãos que estão à disposição de todo o crente. Aí fica esse dilema, né? O tesouro imaterial, o tesouro espiritual, né, é importantíssimo. Ao mesmo tempo que nós não podemos também ignorar ou desprezar o tesouro material, né? Porque afinal de contas, né, nós conseguimos comprar, vender usando a moeda. Então, qual deve ser esse relacionamento, com base aqui que o nosso comentador vai trazer no terceiro subtópico, né? O que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? Como lidar com os bens materiais? Isso. Primeiro que a gente precisa deixar aqui claro que nós não estamos fazendo nenhuma apologia à pobreza. Isso. A gente aqui não está defendendo seja pobre e é isso, e sofra. Não, nada disso. É lícito adquirir riquezas, tranquilamente. Nossos irmãos podem ter tranquilo. É lícito você adquirir, lutar, trabalhar por riquezas. Ora, você vai ver Abraão, um homem extremamente rico.
Jó, rico. E onde é que está o problema? Onde que está? O problema é o seguinte, é o que Jesus diz em Mateus 6,21. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A pergunta que vai ficar para os irmãos, né, para os nossos alunos, é o seguinte: o teu coração está onde? Está nas riquezas? O que move a tua vida é adquirir bens e bens e bens materiais. Onde está a minha confiança? É em ter bens materiais? Se esta for a resposta for sim para essa pergunta, que a minha confiança está em ter bens materiais, então nós temos um grande problema. Porque aonde está o nosso coração, né, onde estiver o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. E a palavra de Deus vai nos dizer em 1 Timóteo 6, 10 e o verso 11, aproveitando para ler também, ele nos diz o seguinte: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Ou seja, o amor ao dinheiro. Ter riqueza posso, não é problema, o Senhor vai abençoando. O que eu não posso é ter esse apego e essa confiança no dinheiro, contrastando em que a minha confiança está em Deus. Olha o que o salmista diz: eleva os olhos para os montes. Se fosse uma pessoa que ama o dinheiro, ele citaria da seguinte forma: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele diria: virá das minhas posses. Mas o cristão genuíno não. O meu socorro vem de quem? Vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso Senhor Jesus, ele deixa bem claro que o erro farisaico é pensar que por eu ter riqueza, eu tenho a bênção de Deus. Já aconteceu de eu visitar uma residência em que a pessoa disse: eu tenho posses, olha meu carro, olha minha casa, eu moro bem, o Deus me abençoou, e ele era ímpio, uma pessoa ímpia, e diz: eu não preciso de mais nada, a aprovação de Deus está sobre mim, e é negativa. Não é porque eu tenho bens materiais que significa necessariamente que eu tenho a aprovação de Deus. Quantas pessoas famosas, ricas, de valores financeiros, estão totalmente fora da vontade do Senhor? Então, assim, tenha que nós possamos buscar, sim, é lícito buscar as riquezas, mas que nós não venhamos a permitir que a nossa confiança esteja lá, porque onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Deve ser evitado, né, os extremos, porque há aqueles que pensam, né, não, o evangelho você tem que ser pobre mesmo, e ser rico é pecado, né, e alguns encaram, né, e até tratam mal pessoas ricas, né, associando a riqueza ao pecado. E como foi falado, não, é o amor ao dinheiro que é pecado. E o comentador, né, vai trazer exemplos, né, de homens de Deus que foram ricos, a exemplo de Abraão, de Isaac, Jacó, Salomão, né? Então, assim, a questão não está no dinheiro em si, na riqueza, mas sim, né, neste amor ao dinheiro, né? E falando já desse amor ao dinheiro, aí nós vamos para o segundo tópico, irmão Genilson, falando sobre a idolatria ao dinheiro. Certo, muito bem. Os assuntos aqui eles estão relacionados, né? Nosso irmão André começou falando aqui a respeito dessa questão das riquezas, né? E é interessante que, muito embora muitos homens de Deus aparecem na história, como nós citamos aqui, Abraão, Isaac, Salomão, o próprio Jó, né? Mas Deus, ele sempre fez questão de deixar alertas, né? E esses alertas através da sua palavra. Quando nós olhamos em Deuteronômio, capítulo de número 8, falando a respeito exatamente dessa questão da pessoa tomar cuidado com o orgulho, porque, como disse o nosso irmão André, não tem problema nenhum ser rico, né? O problema está as pessoas depositarem a sua confiança nessa riqueza e achar que podem tudo porque tem muito dinheiro. E o Senhor, exatamente para prevenir essas questões e evitar a soberba e o orgulho, ele disse, Deuteronômio capítulo 8, versículo 17, portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. E ele disse, pelo contrário, versículo 18, lembrem-se do Senhor, seu Deus,
porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Aqui o contexto, ele está falando exatamente para o povo de Israel, ele traz à tona exatamente a aliança que ele fez com o seu povo, dizendo: olha, se vocês estão prósperos, se vocês estão sendo abençoados, não é por causa da força do braço de vocês, né? Vocês não devem cair nessa ilusão, mas se lembrar que foi o Senhor, seu Deus, que deu força para que vocês alcançassem isso. Ainda exatamente o proverbista Salomão, no capítulo 3, versículo 5 ao 7, ele diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Então, nós vemos aqui nesses dois exemplos que o problema não está nas riquezas, né? Mas na atribuição que a pessoa dá a essas riquezas. No caso aqui, a pessoa está colocando na própria força do seu braço. E respondendo a sua pergunta, nesse tópico aqui, em relação da idolatria ao dinheiro, o comentador ele vem trazer bem no finalzinho aqui do tópico 2, que a idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus em nossos corações. Então, uma vez que eu estou me esforçando para ganhar dinheiro, para ter uma vida boa, para ter uma vida melhor, eu preciso tomar cuidado para que essa dedicação por ter uma vida confortável aqui na terra, o que não é ruim, né? Todo mundo quer. Quem não quer ter uma vida confortável, uma casa boa, poder ter o seu veículo próprio, todo mundo quer. O problema está em esse dinheiro se tornar uma idolatria, ou seja, ocupar o lugar de Deus em nossos corações, de maneira que eu deixe de acumular os tesouros no céu, ou seja, de maneira que eu deixe de me dedicar à obra de Deus para me dedicar única e exclusivamente a adquirir riquezas aqui na terra. Muito bem. Essa questão, né, da idolatria, e o texto vai falar, né, a lição, a mamon, né, a mamon, que aí vai simbolizar, né, a questão das riquezas, né, então não há como servir a Deus, né, e as riquezas ao mesmo tempo. Aí servir como escravo, né, como escravo que faz a vontade do seu Senhor, né? O escravo aqui no sentido daquele que faz a vontade do seu Senhor. A vida do escravo nesse contexto é fazer a vontade do seu Senhor. A sua vida é essa. Exatamente. Né? E aquele que é escravo do dinheiro, das riquezas, tudo que ele vai fazer vai ser para ter mais riquezas, né? O coração dele, né, está nisso, né, está nesse objetivo. É interessante, abrindo aqui um parênteses, no Salmo 73, né, que o salmista ele vai ficar vai entrar em crise, né? Salmo 73, ele vai começar o salmo dizendo assim: olha, Deus, verdadeiramente és bom para com os limpos de coração, Senhor, o Senhor é bom. Mas assim, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Por quê? Porque eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Irmão André, né, irmão Genilson, então o salmista, né, ao ver a prosperidade dos ímpios, como é que pode, né? São ímpios, porque alguns pensam, não, se ele está sendo próspero, é porque está sendo abençoado. E hoje, com a teologia da prosperidade, né, esse materialismo muito grande, esse triunfalismo, tem se falado que não, se está prosperando, é a aprovação de Deus. Se você não prospera, e aqui a prosperidade, né, é interessante, porque a prosperidade bíblica ela é muito mais ampla. A prosperidade bíblica alcança o corpo, a alma e o espírito do homem, mas a prosperidade que é pregada por aí é uma prosperidade apenas material. E só fechando aqui do salmista, né, me permitam fechar, aí que no final não, na metade do salmo, ele vai dizer
o seguinte, lá no versículo 15, né? 15, 16, aí ele vai dizer, olha, quando eu pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Como é que pode o ímpio prosperar? Até que eu entrei no santuário de Deus, olha que maravilha, né? Na presença de Deus, entendi eu o fim dele, certamente tu pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Veja, são pessoas que eram prósperas, ímpios prósperos, mas que estavam indo para o inferno, para a própria perdição deles. Aí o salmista vai glorificar a Deus, exaltar ao Senhor, né? E ele vai retratar este amor, né? Esta presença. Ele vai dizer, é muito lindo a declaração que ele vai fazer lá no versículo 23, quando ele diz, todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, né? Aí versículo 25, a quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Irmão André está dizendo assim, olha, a maior riqueza eu tenho, é o Senhor. Graças a Deus. Ele teve um momento de fraqueza, mas ele se volta novamente ao nosso Deus. Ele vai mostrar, né, a verdadeira riqueza. É o nosso Deus. É Deus, De É fato. verdade. Nós temos que ter, aproveitando, colocar o nosso coração no lugar certo, né, que é um dos tópicos. E é o que ele fez, é o que o salmista fez. Ele teve aquele momento de fraqueza, sim, mas ele quase que o pé dele resvalece, quase que ele se desvia, mas ele se volta. E abordando essa questão, não é errado o desejo, na verdade, o desejo desenfreado de ser rico, ele é maligno, o desejo desenfreado. Mas também nós temos que ter um cuidado que o agir semelhante ao filho pródigo também o é. O que o filho pródigo faz? Ele vai e gasta as posses, né, a sua herança, ele gasta de qualquer forma ao seu bel prazer, para ter prazeres, e fica, a certo ponto, tem que comer comida dos porcos, a desejar comer aquilo. Então, assim, desejar ter muitas riquezas é um problema, mas nós temos algumas pessoas que nem cuidam, não administram da forma que deveriam. Uma coisa é quando você não desfruta, não sabe administrar os seus recursos. Pior ainda é quando você tem pessoas que dependem deste recurso e você é semelhante ao filho pródigo, sai sem ter os cuidados, sem ter uma boa administração. Tem que ter esses cuidados com os recursos. Hoje nós, como já foi tocado, nós vivemos numa época em que nós precisamos ter muito cuidado, principalmente em que nós vamos investir, o cuidado com os recursos, porque o que está acontecendo de golpes hoje é incrível, e nós temos no meio da igreja pessoas que, por não conhecerem, muitas vezes vão lá, pegam o recurso da família e colocam em algo que parece ser um investimento muito bom. Por exemplo, vão lá em algum site de aplicativo e olham, por exemplo, um bem, um carro, no valor bem abaixo do mercado, e vou gastar aqui, as minhas economias, a minha riqueza, não consultar o Senhor sobre se deve ou não fazer aquele negócio, vai lá e compra, quando vai ver, perdeu o dinheiro, que são os famosos golpes. Temos hoje moeda digital, temos as criptomoedas que está se tornando um problema, porque as pessoas não entendem, não que seja mal, criptomoeda, ok, é um mercado, mas as pessoas não entendem o mercado, estão entrando. E nós temos visto a igreja do Senhor padecendo por não ter muitas vezes uma educação. Então nós precisamos alertá-los também que desejar e muitas vezes esses golpes eles só acontecem porque as pessoas querem ter vantagens. Eu vou ter uma vantagem aqui financeira, e esta vantagem financeira, essa vontade de prosperar rapidamente, faz com que você caia muitas vezes ali e acabe, em vez de adquirindo, perdendo. E nós precisamos proteger o patrimônio que o Senhor nos deu com o suor dos nossos rostos, nosso rosto, para que a nossa família ela seja beneficiada com os nossos bens. A nossa família nós protegemos com o nosso trabalho, com os nossos bens. Não podemos, temos que ter esse cuidado de não ser extremistas, mas também não ser gastões, não sabendo administrar. Exatamente. E
em relação a esse desejo desenfreado pelas riquezas, né? Esse amor ao dinheiro que está no coração de muitos, é tanto explorado, né, por pessoas no mundo, quanto também por algumas pessoas em determinadas instituições religiosas mal intencionadas, né? Eles utilizam desse desejo, dessa ganância, prometendo, né, a pessoas uma prosperidade ou enriquecimento rápido em troca disso, de ofertas, né? Doe tudo que você tem, oferte tudo que você tem, e você vai receber em dobro, em triplo, 100 vezes mais, fazendo barganha, exatamente, né? E infelizmente os casos são inúmeros. Irmão Genilson, e o comentador, ele vai trazer ainda no tópico segundo, né, o exemplo de um homem rico, movido por esse desejo de ter mais riquezas, o seu amor, né, na verdade, pelo dinheiro, a ganância, fez com que ele pensasse somente em ganhar mais riquezas, mas no final de tudo, né, tinha algo maior e ele não atentou para isso, né? Isso, exatamente, né? O texto que o comentador se refere aqui é Lucas, capítulo de número 12, né? Onde nós vamos olhar aqui exatamente a partir do versículo de número 13. Nós temos aqui falando a respeito da parábola do rico, né? Em algumas versões aparece o rico tolo, a epígrafe, né? Ou então o rico insensato. E é muito interessante porque o comentador da lição, eu achei interessante porque ele trouxe 3 erros cometidos por esse homem, né? Ele comenta aqui que o primeiro erro está no fato que ele achava tudo que a sua alma precisava era de bens materiais, e muita gente hoje em dia está fazendo isso, né? Abrindo mão de estar com a família, né? E abrindo mão de estar com os filhos, com a esposa, e espera que a pessoa compreenda, não, é porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, né? E acabam achando que a sua vida só precisa desses bens materiais. Em segundo lugar, ele coloca, entendia que a essência da vida consistia nos bens materiais, de maneira que isso governava o seu coração, que isso gerava em seu coração um sentimento de prepotência, né? Porque ele vê ali que o negócio dele prospera e ele pensa, o que é que eu vou fazer agora? Ele, vou fazer o seguinte, eu vou destruir esses celeiros, vou construir outros celeiros maiores, vou colocar tudo lá, porque essas riquezas que eu tenho é tudo aquilo que eu preciso, né? E ele se achava autossuficiente por causa disso. E nós vimos aqui em Provérbios capítulo 3 e também Deuteronômio o Senhor advertindo, dizendo, olha, se você conseguiu alguma riqueza, não atribua a força do seu braço, mas atribua a Deus. E o terceiro erro ele coloca, ele acreditar que poderia viver tempo suficiente para desfrutar de tudo, se esquecendo de que logo seria intimado para comparecer perante Deus. E isso tem acontecido com muitas pessoas, inclusive virou até jargão, né, para algumas pessoas que tratam a respeito desse assunto. Que eles dão um exemplo dizendo o seguinte, que a pessoa passa a vida toda para construir um império, para construir as suas riquezas, e quando chega no final da vida, não aproveitou a família, não aproveitou os filhos, não cuidou da saúde, adquire algumas doenças e agora vai gastar todo esse dinheiro que ele construiu para então cuidar da sua saúde. Então isso é um erro gravíssimo. Nós vemos aqui em Lucas capítulo 12 que o exemplo deste homem rico não deve ser seguido. E para encerrar aqui minha fala, eu gostaria de ler tão somente o livro Salmos, né? O Salmo de número 20. Salmo de número 20. Cadê aqui? Salmo de número 20, exatamente o versículo de número 7, onde o salmista, olhando para essas situações, né, olhando para riquezas materiais e para as riquezas em Deus, ele prefere ficar com as riquezas que Deus oferece. Diferente do rico, que preferiu ficar com as suas riquezas e não se preocupou com a sua alma, não se preocupou com o seu relacionamento com Deus, o salmista diz, uns confiam em carros de guerra e outros em cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus.
E quando ele fala isso, ele traz o contexto da época, e o contexto da época era que os exércitos, geralmente, eles, pela visão, quem tinha mais soldados, quem tinha mais cavalos, era aquele que ganhava a guerra, né? E alguém ia para a guerra exatamente confiando, o meu exército é maior, então eu vou vencer essa guerra. Era o que acontecia quando as pessoas vinham lutar contra o povo de Israel. Mas o salmista diz, olha, eles estão confiando nos carros e nos cavalos deles, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Ou seja, a nossa confiança não está depositada nas riquezas, como esse rico aqui fez, mas a nossa confiança está depositada em Deus. Deus, que bênção, né? Glória a Deus. Nesse exemplo, né? Nessas características, nesses erros cometidos pelo homem, a gente percebe que a vida dele toda era voltada para os bens materiais, né? Tudo girava em torno dos bens materiais, dos tesouros, né? desta terra. E quando a gente vai ver Eclesiastes, onde ele vai falar, né, fazer análise, o pregador, né, que é isso que significa, ele vai chamar, ele vai fazer uma reflexão, e é muito interessante, né, porque ele vai dizer assim, debaixo do sol, ele começa a analisar, né, o trabalho é vaidade. Não está dizendo que não se deva trabalhar, não é isso, mas que viver somente para isso é vaidade, porque com o tempo, né, o trabalho some, desaparece, e aí as riquezas, ele vai falar, listar uma série de coisas, né, que são prazerosas, que podem trazer ao homem prazer. E é interessante a conclusão dele, né, que o mais importante de tudo não está nos bens materiais, o mais importante de tudo está bem aqui, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, de tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Então ele vai colocar, o mais importante não é a aquisição de bens materiais, o mais importante não está no prazer, né? Porque vivemos em uma sociedade hedonista, uma busca desenfreada pelo prazer. Não, o mais importante é teme a Deus. Em outras palavras, trazendo para o nosso contexto aqui desta lição, o mais importante é o tesouro no céu, né? O nosso relacionamento com Deus. Irmão André, o terceiro tópico, né? Já falando aí sobre essa questão, né, do tesouro no céu, a quietude espiritual, vivendo a quietude espiritual em Deus. O fato de ter comunhão com Deus, né, de ter tesouro no céu, o coração estar, né, em Deus, não significa necessariamente que a vida não vai passar, não vai ter turbulências, né, não vai ter agitação, embora seja falado aqui em quietude espiritual, que de fato é quietude espiritual, em contraste com uma vida extremamente preocupada, né, com aquilo que vai acontecer. Aí vem o primeiro subtópico, os males advindos das preocupações. Mas, nosso Senhor Jesus, ele até toca nesse ponto. Ele diz em Mateus 6, verso 34, não vos preocupeis, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus, ele encerra dizendo, basta cada dia o seu mal. E até me intrigava isso, Jesus dizia, porque cada dia vai ter as suas preocupações, e existe aquela preocupação que é a preocupação natural, e eu preciso ter uma preocupação até certo ponto sobre o amanhã. O que eu vou comer, como que eu vou preparar, ok, a preocupação natural. O que não pode acontecer é essas preocupações elas se tornarem de tal forma pecaminosas, de eu não conseguir mais confiar que o meu Senhor, nosso Deus, Ele está cuidando de nós e eu ficar perturbado, ansioso, sendo que a ansiedade se tornou até uma quem diria, né? Falasse isso para os antigos, eles não, ansiedade é algo tão tranquilo. Hoje não, é uma doença e ela tem que ser medicada, tem que ser tratada, e nós precisamos ter esse cuidado. Uma coisa é uma preocupação natural, outra é aquela preocupação doentia. Eu preciso aí ver como está a minha questão com Deus, porque quando eu estou confiando em fé com o meu Senhor, passaremos sim por algumas dificuldades, passaremos sim por algumas tribulações, mas ok, o meu Senhor, Ele está cuidando de mim, nós temos a segurança, né? Citando aqui, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós vamos falar, não, está tudo bem, o Senhor está comigo, está passando alguma coisa,
eu sei em quem eu tenho crido. Então, nós só precisamos ter esse cuidado de entender quando que uma preocupação é natural e quando uma preocupação ela já se torna uma doença, uma ansiedade. Esse assunto ele está tão comum, né? E assim, várias pessoas são acometidas, né? Exatamente por ansiedade, né? E assim, não é difícil encontrar pessoas que tenham contato com alguém assim, né? A gente observa exatamente que quando o comentador traz os males advindos das preocupações, a gente vai ver exatamente se refletir na vida dessa pessoa que se preocupa demasiadamente com o dia de amanhã, com as coisas, né? De maneira que a gente, quando vai dar uma notícia, a gente já se organiza e diz assim, não, a gente não pode dar essa notícia de qualquer jeito, porque a pessoa é tão ansiosa, porque dependendo da forma como for dito a notícia, essa pessoa pode passar mal, né? Pode ter aí, pode ter problema na pressão, né? E assim, é todo um cuidado, né? Então assim, como falou aqui o nosso irmão André, coisas que antigamente, né, na época dos nossos pais, dos nossos avós, não estava assim tão à tona, hoje em dia é uma das coisas mais comuns, né? A gente vê aí até casos de crianças, né, assim, ansiosas, né, recebendo tratamento psicológico, exatamente porque a vida dela está tão atarefada, está tão cheia de coisas, que essa criança já está se preocupando com o dia de amanhã de maneira demasiada. Exatamente, e os efeitos, né, são gravíssimos. A preocupação, na medida certa, ela é boa. É boa. Porque você, quando se preocupa com alguém ou com algo, pode ser reflexo do seu zelo, do seu amor por alguém, ou por uma determinada tarefa, por algo, não é? Na medida certa. Agora, quando é demasiada, fora dos limites, não é? Aí traz prejuízos. É interessante o comentarista ele vai dizer, traz prejuízos, compromete a vida espiritual e a saúde mental, e poderemos dizer também que a saúde física, né? Saúde física traz complicações para o corpo, para a alma e para o espírito, né? Porque é interessante isso, porque assim, o materialismo foca somente no homem quanto matéria, só que o homem não é só matéria, esse que é o problema, né? Há uma doença muito grande, muitas pessoas doentes, porque estão focando somente no material. O homem não consiste somente no comer, né? Como na lição passada, né? Somente, né? Está tudo ligado, né? A vida não consiste somente no comer, no beber e no vestir. O homem não é só matéria, é isso que Jesus está dizendo, né? Não se deve preocupar somente com a satisfação das necessidades físicas, mas também deve ter este cuidado com a sua mente, né? Com a sua alma e com o seu espírito. E aí, né, justamente o tópico, né, vai tratar sobre isso, sobre vivendo sem inquietação, né, que a inquietação, o materialismo trouxe, né, tirou a simplicidade, né, que existia antes. Tudo era mais tranquilo, hoje não, tudo tem que ser muito rápido. As notícias, né, vêm muito rapidamente, aquela preocupação. O que acontece, é interessante isso, porque hoje também, e trazendo para essa questão da tecnologia, da informação, vemos na era da informação, são tantas informações que nós recebemos, né, diárias, que aquilo que acontece em outros países, preocupações de outros países, acabam sendo também as nossas, né, se tornando também as nossas preocupações, e ficamos, né, tão cheios, né, de preocupações, e nós devemos viver, né, sossegados em Deus. Irmão André, diante dessa inquietude toda, né, dessas preocupações todas, alguns preocupados com a bolsa de valores, a alta dos preços, não quer dizer que nós não nos preocupemos, né, mas como manter aí esse equilíbrio? O melhor conselho é Filipenses 4, 6, 7, e diz: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam,
e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Nós temos a mente de Cristo, nossa mente ela precisa ser blindada. Tem as preocupações, mas aquilo que é demasiado, nós não podemos perder sono por preocupações, porque o nosso Deus é Ele que nos dá o sono do justo. Poxa, pode o mundo estar se acabando, opa, eu tenho um Deus, Ele cuida de mim, Ele cuida da minha casa. Nós estamos falando sobre tesouros no céu e tesouros na terra. Os tesouros na terra não fazem parte da nossa confiança. Como a nossa confiança não está neles, porque pode ser que se consumam tanto pela traça quanto pela ferrugem. Mas onde estão os nossos tesouros? No céu. E eles, Jesus deixa claro, não podem ser consumidos. E a gente precisa, ao tratar desse assunto, né, ter sensibilidade, né, porque assim, a gente traz esse assunto, né, para pessoas que podem estar passando por situações muito delicadas, de desemprego, né, de problemas financeiros ou mesmo de saúde, né, é algo bastante delicado. A gente precisa trazer de fato a Bíblia, né, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade, e é um exemplo muito interessante, dentre vários, né, o de Abacuque, né, Abacuque, ele vai dizer assim, olha, aí quando Deus fala do que vai acontecer com a nação, com o povo, e ele estava, porque vivia ali, ele não vivia numa bolha. Aquilo que iria acontecer com a nação iria afetá-lo também. A gente vê, por exemplo, agora a guerra na Ucrânia, não é? Como a população civil tem sofrido por conta da guerra, não é? Então, assim, Abacuque, ele recebe de Deus a resposta, olha, vai ter juízo, não vai ficar assim, de fato, os judeus eles vão ser castigados, vai vir um reino maior aí, vai dominar, olha, o caos vai ser grande. Aí o profeta fica agora, meu Deus, eu estou no meio de tudo isso, e não só ele, né, preocupado com o povo, aí ele vai fazer uma declaração em meio ao caos, né, tem até um livro, né, que vai falar sobre isso, né, e ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, Abacuque 3,17, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, contudo, né? Aí vem a quietude, né? A quietude. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Como é que ele vai conseguir forças para isso? Ele vai dizer, Jeová, o Senhor é a minha força. Graças a Deus. É a minha força. Senhores, à vontade, né? Com certeza os senhores têm muita coisa para falar, né? Já trazendo aqui, já indo para as nossas considerações finais. Mas antes, vamos só tratar mais um aspecto aqui. É o seguinte, porque assim, tem os extremos, né? Enquanto tem pessoas demasiadamente apegadas aos bens materiais e esquecem do lado espiritual, tem outros que só querem, digamos assim, um apego muito grande, entre aspas, né, ao suposto apego espiritual, e em relação ao apego material, de compromisso de trabalhar, e já não quer saber tanto, só quer saber, não, porque Deus me chamou, só quer saber de orar, mas não quer trabalhar, né? E como é que nós devemos tratar? Vou trazer aqui o texto de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 10 até o 12, né, que o apóstolo Paulo ele vai corrigir aí, né, que alguns será, Jesus já está voltando, então a gente não vai mais nem trabalhar, vamos aqui, né, só viver aqui no âmbito espiritual, cuidando aqui do espiritual, esquecendo do material, né, e o apóstolo Paulo vai dizer, porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto, olha, se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhando, veja, como? Tranquilamente comam o seu próprio
pão. Irmão Genilson, é importante ter esse equilíbrio, né? Isso, exatamente. A palavra-chave aí é exatamente o equilíbrio, né? O equilíbrio. E esse equilíbrio é que vai exatamente mostrar a nossa confiança em Deus. O Senhor Jesus, ele vem trazer, a partir do versículo de número 25 até o versículo 27 de Mateus capítulo 6, fazendo exatamente essa comparação, né? E trazendo uma palavra de conforto exatamente para esses que são menos afortunados, né? Olha, vocês ficam preocupados com o que vocês vão vestir, com aquilo que vocês vão comer. Aí ele vem dar os exemplos da natureza, né? Olhem para as aves do céu, né? Então ele faz essa comparação, ele diz, olha, o final de tudo, ele diz, olha, eu cuido de vocês, né? Mas só que esse cuidar de nós, como falou aqui o nosso irmão Adriano, que é uma extensão aqui do que falou o nosso irmão André, o que acontece? Exatamente dizendo que nós precisamos fazer a nossa parte, né? O proverbista Salomão, ele vai trazer várias e várias referências falando a respeito do preguiçoso. E quando o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, quem não trabalha, que não coma também, quem olha à primeira vista esse texto, recebe um impacto, né? Não, mas como assim? É igreja, né? É o povo de Deus, né? Mas assim, dentro, né, desse contexto onde o apóstolo Paulo estava vivendo, ele estava dizendo, olha, essas pessoas que estão ociosas, sem trabalhar, elas estão dando problema, né? E elas não entenderam que elas precisam, na verdade, como segue aí o texto, elas precisam trabalhar, se alimentar daquilo que estão trabalhando e também ajudar as outras pessoas, ou seja, contribuir com o reino de Deus, contribuir com a obra do Senhor e não ser um peso, né? E não ser um peso para a igreja. É interessante ter essa visão equilibrada, né? Ter sonhos, metas, claro, tudo conforme, né, a vontade de Deus, isso, apresentando e trabalhando, né, para alcançar essas metas. Nós vamos observar que aqueles que foram chamados para o ministério, os discípulos, apóstolos, eles estavam trabalhando. Alguns pensam, vou estar aqui ocioso, vai que o Senhor me chama. Ó o dedinho, não. Nós vemos Jesus ali, estão pescando, o Senhor vem. Isso. Eu estou me recordando, olha o caso lá de Mateus, cobrador de impostos, ele estava trabalhando, o Senhor vem e segue. Olha o que acontece ali com Eliseu, com seus bois trabalhando. Elias lançou a capa sobre ele, ele entendeu o chamado, seguiu. Nós fomos criados, é criacional, para trabalhar. Nós, mesmo aqueles que têm recursos fartos, eles não deixam de trabalhar. Por quê? Porque sentem prazer no trabalho. O trabalho é criacional, o que não é a fadiga, né? Que foi o peso do pecado, essa fadiga. Mas o trabalhar, nós sentimos prazer em ter algo das nossas mãos feito. O caso de Paulo em Tessalônica, a gente vê claramente que Paulo, ele diz, olha, eu poderia não trabalhar, sou apóstolo, estou aqui, como apóstolo, ele poderia viver do ministério. E ele diz, eu estou trabalhando aqui para dar exemplo para vocês, porque vocês são preguiçosos, vocês não querem trabalhar, estão com a desculpa, Jesus vai voltar, eu não vou trabalhar, vou ficar aqui ocioso. Nada disso. Vamos pegar o conselho lá de Provérbios 6,6, Salomão, vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para o seu procedimento e ser sábio. O que ele está dizendo? A formiga trabalhando direto, fazendo o quê? Juntando. Olha para o exemplo dela e seja o quê? E seja sábio. Nós só podemos dividir com o irmão se nós tivermos alguma coisa para dividir. Exatamente. Porque o pão não é nosso, o pão não é meu, perdoe, o pão não é meu, o pão é o quê? Nosso. O pão é nosso. Então, se eu quero abençoar alguém, eu trabalho para poder ser uma pessoa liberal e a bênção do Senhor, ela vem. Exatamente. E é preciso, assim, desmistificar, né, essa questão, porque alguns, né, defendendo essa posição para não trabalhar, eles condenam, né, nosso pai Adão, né, e dizem assim, não, o trabalho foi uma consequência por causa do pecado, foi uma consequência por causa da queda. Só que quando nós lemos em Gênesis, né, quando Deus, ele colocou o homem no jardim, a ordem foi clara, para lavrar e para guardar a terra. Então, antes da queda, o trabalho já existia. Como falou aqui o nosso irmão André, o que vieram foi as consequências, né? A fadiga, né? A dificuldade por causa, mas o trabalho
foi instituído também por Deus, né? E assim, a gente sente uma satisfação enorme exatamente em trabalhar. O Senhor disse: olha, do suor do teu rosto comerás o teu pão, né? A diferença agora é que seria mais sofrido, mas o trabalho ele já existia. Então essa questão de não, eu não vou trabalhar porque isso daí não é de Deus, muito pelo contrário. Deus gosta, né? Como falou nosso irmão André, ele chama exatamente pessoas trabalhadores para continuar trabalhando agora dentro do seu reino. Só deixando bem claro, né, aqui no caso de pessoas que podem, têm condições de trabalhar, não é, mas se recusam, né, a trabalhar, diferentemente de quem está desempregado, está buscando, procurando emprego, né, e está parado por conta da falta de oportunidade de emprego. E é interessante que mesmo trabalhando, lutando, ganhando seu salário, a nossa confiança não está no nosso trabalho, não está nas nossas forças, não está na riqueza que vem desse trabalho suado. A nossa segurança, a nossa firmeza está em Deus, né? Isso é uma bênção, porque tudo que nós temos vem de Deus. Se é o emprego, quem foi que deu? Foi Deus. Se tem força, foi Deus que deu. Se tem a qualificação técnica, quem deu? Foi Deus. É isso que é importante, né? O homem reconhecer que tudo veio de Deus. Exatamente. E aproveitando, né, essa fala aqui do irmão Adriano, assim, o nosso pastor presidente, principalmente, né, aqui no nosso campo, ele incentiva muito, né? Porque assim, como nós falamos, a palavra-chave é equilíbrio, né? Equilíbrio. O Senhor Jesus vai falar em Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, assim, não tem problema nenhum. Eu sou cristão, vou me esforçar para ser um médico, né? Vou me esforçar para alcançar para ser um juiz, os mais altos cargos. Não há problema nenhum nisso. O que o Senhor Jesus está dizendo: olha, você pode seguir a profissão aí para você ganhar muito dinheiro, ajudar na obra do Senhor. Agora, o que não pode acontecer, como falou nosso irmão Adriano, é se esquecer de Deus, é tornar aqui o mamon que aparece, né? Sim. As riquezas, em vez de ser o Senhor do dinheiro, mas o dinheiro agora passar a ser o nosso Senhor. E esse dinheiro nos arrancar da obra de Deus, nos arrancar da obra do Senhor, que aí o objetivo ele vai estar sendo quebrado, né? Uma vez que o Senhor Jesus disse: olha, vocês precisam acumular tesouros no céu, se a gente desfocar, né? Porque alguns, irmão Adriano, entram bem intencionados, né? Sim. Não, eu vou me estudar, eu vou me formar para que eu possa ajudar mais na obra do Senhor, para que eu possa ajudar mais na obra missionária, né? Para que eu possa ofertar mais, para que o meu dízimo seja mais alto, para que a igreja seja mais beneficiada. Só que nesse afã de ganhar mais dinheiro, eles acabam se desvirtuando e acabam virando e se tornando escravos exatamente da riqueza. Amém, glória a Deus, que bênção, né? A conclusão, né, que o comentarista traz é o que já foi falado aqui, é o reconhecimento, né? Todos nós devemos reconhecer que tudo vem de Deus, né? Reconhecer que Ele é o provedor de tudo. Diz assim: somos abençoados pelo Senhor com os nossos bens, mas nossos corações não estão nas riquezas deste mundo. Não amemos o dinheiro e usemos todos os nossos recursos para a expansão do reino de Deus, né? Que maravilha encarar dessa forma, né? Que o bem que Deus me deu, as riquezas, é para que sejam compartilhadas com aqueles que não têm, que o trabalho que você tem é uma oportunidade, uma ferramenta que Deus está lhe dando para levar o Evangelho a determinadas pessoas. Então, isso nós precisamos sempre reconhecer. Irmão André, considerações finais acerca dessa lição tão maravilhosa, né? Tanto aprendizado para nós. Encerrando, um texto de 1 Coríntios 10:31 que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, é tudo para a glória de Deus. O nosso trabalho é para a glória de Deus. Quando devolvemos os nossos dízimos, seja o pouco, né, seja o muito, porque quem é fiel no pouco também é fiel no muito, segundo a palavra de Deus. Em tudo que nós fizermos, que o nome de Deus ele possa ser glorificado. Glória a Deus.
Diácono Genilson. Encerro também com uma passagem bíblica, né, que inclusive está até na nossa lição, 1 de Pedro 5,7, onde ele diz: lançando sobre ele, né, sobre Deus, toda a nossa ansiedade, pois ele tem cuidado de nós. Então, vamos trabalhar, vamos fazer a obra de Deus, vamos procurar encontrar o equilíbrio em tudo, confiando em Deus e sabendo que Ele está cuidando de nós. Amém. Graças a Deus. Que lição maravilhosa, né? Que você, professor, né, todos nós possamos juntos, né, transmitir, né, que Deus nos conceda a graça para podermos transmitir esta mensagem e vivermos nessa mensagem tão maravilhosa, ainda mais em meio a um contexto de tanta insegurança, tanto na área da saúde, na área econômica, financeira, de segurança. É preciso reafirmar, mais uma vez, que a nossa segurança vem Graças a Deus. de Deus. Vamos orar? Pai bendito, graças te damos, ó Deus, por mais este programa, por mais este estudo da Tua Palavra. Santo Deus, nós queremos, ó Pai, te agradecer por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações, aos nossos irmãos que nos acompanham através da internet, tudo que o Senhor tem nos ensinado, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a guardá-la em nosso coração, a Tua Palavra, e vivermos em segurança, ó Pai. Meu Deus, olha para aqueles que neste momento estão, ó Deus, orando conosco e estão com o coração, ó Deus, agitados devido a tantas preocupações demasiadas, ó Pai. Ajuda, dá graça, conforta, consola, ó Deus amado, e conceda a segurança que o Senhor, só o Senhor pode dar, meu Deus. E assim, Pai, continua abençoando toda esta programação, este programa, toda a equipe envolvida, bem como, ó Deus amado, nosso pastor Luiz Rios, ó Deus, que tem, ó Pai amado, participado desta obra, ó Deus amado, incentivando, ó Deus, idealizando este trabalho. Santo Deus, continua conosco e em nós, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a você por estar conosco durante este tempo, estudando a palavra de Deus, e contamos com você no próximo programa, com o favor de Deus. Até mais, a paz do Senhor.